irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para estudar um pouco da Palavra de Deus. E nós estamos na lição 9 da nossa revista Nossa Fé. É preciso tomar cuidado com certas ideias e suas consequências, ou alguém pode se machucar. Essa revista é a revista Currículo Cultura Cristã e nós estamos na lição 9. A lição 9 fala sobre materialismo limitador. Nós temos como texto base Colossenses 1, do verso 13 ao verso 23. Já gostaria que os irmãos deixassem abertas as suas Bíblias, porque nós vamos meditar nesses versículos daqui a pouquinho. Nesse momento nós vamos orar, queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e agradecer a Ele pelo fato de nos dar essa oportunidade de sentarmos para estudar a sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor a cada dia tem cuidado de nós, tem, Senhor, estado diante de nós, nos ajudando nesse momento difícil, estando, Senhor, controlando, Senhor, nossas ansiedades. Doido, Senhor, de estar na tua casa, junto com os irmãos, poder abraçar, com uma vontade incrível, Senhor, de estar ali. E Deus, mas sabemos que o momento certo teremos. E nessa manhã, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor venha nos orientar a respeito da sua palavra, que o Senhor venha nos orientar, Senhor, sobre tudo aquilo que iremos falar aqui. Que tudo seja para a glorificação do teu nome. Fala conosco. Durante todo esse período estaremos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós, ao iniciar, eu queria fazer uma pergunta a você e que você pudesse pensar aí na sua casa. O que você pensa quando falamos na palavra materialismo? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando a gente fala sobre materialismo? Eu vou dar um tempinho para você pensar aí. Pensa, se você fosse conceituar ou se você fosse explicar para alguém. Materialismo é. O que é? Então pensa aí. Não vou dar muito tempo, não. Vou ficar o dia inteiro aqui, não tenho um feedback se já está bom ou se não está. Mas eu gostaria que você aí pensasse. Será que você pensou exatamente como eu pensei quando olhei o título dessa lição? Nesse slide que está aparecendo aí, eu coloquei algumas coisas que a gente pode pensar sobre o materialismo, como dinheiro, pessoas que gostam muito de dinheiro. Eu botei uma figura de carros e casa, então tudo relacionado a bens materiais. Você também está vendo aí que eu botei um conceito do dicionário da língua portuguesa. Ele diz que materialismo é a maneira de viver extremamente devotado aos bens, valores e prazeres materiais. Então, não sei se você pensou como eu, mas a primeira forma que eu pensei sobre materialismo foi essa. Pessoas que vivem de acordo com o seu prazer material. Hoje a gente vai ampliar um pouco esse conceito, não dizendo que isso também não faz parte do conceito, faz parte do conceito, mas nós vamos ampliar esse conceito como conceito filosófico, para a gente ver o que o materialismo defende e de que forma que nós podemos, como cristãos, refutar ou até mesmo combater essa questão do materialismo. Nesse próximo slide, eu vou tentar ampliar um pouco mais essa definição de materialismo, usando um conceito de James W. Sari, que ele amplia um pouco o nosso conhecimento, que vai além de desejar o bem-estar material, sendo uma crença de que dessas coisas é que dão sentido à vida. Então ele vai ampliar esse conceito inicial que nós tivemos de bens materiais, que dá sentido à vida, dessa seguinte forma. Olha aí nesse slide. Ele diz que o naturalismo, comumente conhecido como materialismo, é um paradigma filosófico pelo qual tudo pode ser explicado em termos de causas naturais. A matéria física
é a única realidade. Tudo pode ser explicado em termos de matéria e fenômenos físicos. O naturalismo, por definição, exclui qualquer atividade ou agente sobrenatural. Você observa que eu grifei algumas frases, alguns fragmentos desse conceito para que a gente possa entender melhor. Ele fala que é um paradigma filosófico pelo qual tudo pode ser explicado por causas naturais. Ele também diz que a matéria física é a única realidade. A única dimensão que o materialismo entende é a dimensão material. E também que o termo matéria e fenômeno físico é o que explica todas as nossas coisas. Ele explica você, explica o mundo, a natureza, somente através do termo matéria e fenômenos físicos. E também que o naturalismo e o materialismo, por definição, exclui qualquer atividade ou agente sobrenatural. Então você já pode estar tendo aí uma noção que o materialismo exclui Deus e a criação da forma como nós acreditamos. Diante da nossa, continuando na nossa revista, ela vem falando sobre a história e as ideias do materialismo. Eu trouxe um conceito, agora a gente vai detalhar um pouco mais essa questão da história e da ideia. Como concepção filosófica, o materialismo remonta até as origens da própria filosofia, quando se iniciou formalmente a busca pela essência e pelo ser. Aquela pergunta assim, que muitas vezes nós fazemos, os filósofos fazem: o que dá sentido à vida? Então, na história, remonta de antes mesmo a nossa lição fala que no século V a.C. Há muito tempo atrás já se pensa sobre essa questão do materialismo. Para alguns filósofos gregos, o mundo natural era a única realidade de fato existente, negando assim a existência de qualquer coisa fora da esfera natural. Tudo se resume ao material, pelo material, nada além do material. Tudo para eles se resumia ao material. Então, eu vou, nesse primeiro momento, eu vou resumir e trazer de novo essa ideia do que na história e da ideia do materialismo. O mundo natural era a única realidade de fato. Negava a existência de qualquer coisa fora da esfera material. Então, tudo que for fora do material, da dimensão material, eles negavam. Tudo se resume ao material, pelo material, nada além do material. Total impossibilidade de algo fora desse sistema material. Então não teria a interferência de nada fora desse mundo material. E Deus? Deus não pode existir para o materialismo. E se porventura existir, não pode intervir no mundo material. Se você é um bom observador, eu não li o título da revista toda. Eu li só aquilo que eu gostaria de, nesse momento, trazer sobre o materialismo limitador. Mas se você olhar aí no título da lição 9, ele diz assim: o materialismo limitador. Só existe o que pode ser visto ou tocado, mas Deus é Espírito. E aí, queridos? Como que nós poderemos responder, como nós poderemos entender em relação a esse conceito filosófico, esse método filosófico, onde exclui Deus, exclui a criação de tudo aquilo que nós vemos
de tudo aquilo que a palavra de Deus diz. A gente tem versículos que falam que a natureza, ela expressa a grandeza de nosso Deus. Lá em Salmo 19:1, temos Romanos 1:20, são textos que demonstram que o nosso Deus, um Deus que está além do universo e que se relaciona com a criatura que somos nós. Queridos, continuando nessa questão de ideias, o autor do livro Questões Últimas da Vida, uma introdução à filosofia, da editora Cultura Cristã, Ronaldo Nash, ele traz 5 características do naturalismo como sendo um conceito e características correlata com o materialismo, vai servir para a gente entender um pouco mais sobre esse conceito filosófico. Na sua revista, na página 31, está listado esses 5 conceitos e eu vou ler agora para a gente terminar esse primeiro ponto da nossa lição, que é a história e ideias. Ele diz assim, o número 1, somente a natureza existe e um Deus supranatural não. A natureza é um sistema materialista e os elementos básicos de tudo aquilo que existe são somente entes materiais. Então a gente viu nesses 2 pontos, exclui-se a presença de um Deus que criou todas as coisas e que existe somente os meios, os entes materiais, somente a dimensão material. Os fenômenos naturais são explicáveis apenas de modo natural, não havendo qualquer possibilidade de explicação supranatural para os fenômenos. Uniformidade e regularidade são características essenciais provenientes do sistema natural. Portanto, não há qualquer possibilidade de ocorrer evento fora desse sistema. O naturalismo, e por consequência o materialismo, é um sistema eminentemente de ordem determinista, ou seja, os eventos ocorrem unicamente por razões materiais antecedentes, não havendo qualquer interferência divina no processo. Então, tudo que aconteceu foi que aconteceu algo, que está acontecendo, é que algo aconteceu anteriormente. A gente mais à frente, eu vou ler um texto de um livro sobre fé, e onde o autor conversa com um cientista sobre o Big Bang. Eu lembro quando eu estudava na faculdade de biologia, eu tive que estudar a cadeira de evolução, e uma das coisas que chamava muito a minha atenção e que para mim foi muito difícil nessa época, foi que saber que nós viemos de uma descarga elétrica e que foi evoluindo, até que chegar como estamos hoje. Isso para mim, na minha concepção cristã, não batia muito, mas como eu tinha que estudar, então como meu cérebro naquela época decorava-se tudo foi decorado, para que pudesse até mesmo passar naquela cadeira, mas que não acreditava em nada daquilo. Sempre existia um elo perdido, sempre existe alguma coisa anterior ao que eles falam, mas que eles pegam como início um momento e diz aquilo como é a verdade para eles. Então, queridos, como nesse slide que a gente vai ver agora, eu centralizei da seguinte forma: a filosofia tem apenas e tão somente a capacidade de formular e evidenciar os questionamentos existenciais humanos. A filosofia tem apenas e tão somente. Ela não tem como responder os nossos questionamentos existenciais. Logo abaixo eu coloco quem pode nos explicar sobre todas essas coisas. Encontramos essas respostas somente através da palavra de Deus.
É isso que nós estamos fazendo aqui agora, estudando a palavra de Deus. Estamos em cima da palavra de Deus para entender aquilo que o nosso Deus deixou de promessa, deixou de verdades para as nossas vidas. A concepção bíblica quanto à realidade é que tudo que existe foi criado por Deus por meio da palavra, que é Cristo, nosso Senhor. O que as Escrituras ensinam é completamente oposto ao pensamento materialista. As Escrituras nos mostram que um ser pessoal criou todas as coisas e que esse ser se relaciona com a sua criação. Glória a Deus por isso, querido. Um ser pessoal criou todas as coisas. Eu gosto muito de lembrar da aula que eu tive com o pastor Felipe, que fala que Deus está para além do universo. E que esse Deus que está para além do universo, ele se relaciona comigo e com você. E a gente precisa entender isso. Desfrutar disso, de um Deus que quer um relacionamento pessoal comigo e um relacionamento pessoal contigo. Dando continuidade, no ponto 2 da nossa revista, ele fala assim: Cristo, Criador de toda a realidade. O texto, nós vamos ler agora o texto base da nossa lição, que está em Colossenses 1, de 13 a 23. Eu sei que você já está com a Bíblia aberta, já que no início eu pedi que você deixasse sua Bíblia aberta. Então eu já vou ler diretamente Colossenses 1, do verso 13 ao verso 23. A palavra de Deus diz o seguinte: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também, que no passado eres estrangeiros, inimigos do entendimento por causa das vossas boas obras más, no entendimento por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante dele. Se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança e do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A gente observa, após a leitura desse texto, que Paulo mostra no versículo 13 até o versículo 23, especialmente no versículo 15, 16 e 17, a posição de superioridade de Cristo e a supremacia de Cristo na obra da criação. Eu vou ler de novo o verso 15 e depois eu vou projetar um slide com o versículo 16, onde a gente vai mostrar algumas coisas nesse versículo que vai ser importante para a compreensão dessa superioridade de Cristo e a supremacia de Cristo. O verso 15 é ele que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Então Paulo começa a discorrer aqui, dizendo
que Jesus é a imagem do Deus invisível. E agora no versículo 16, você vai observar no slide que eu destaquei algumas palavras em azul e também em vermelho. E que o texto diz assim, eu vou ler de novo o texto, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele, algumas versões por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. Então, nesse trecho, a gente observa a posição de superioridade de Cristo em relação a nós e em relação a toda a criação. Esse texto foi criado de uma forma a chamar a atenção para o seu propósito central. Qual é o propósito central desse texto? Apresentar a grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo em relação, mais uma vez eu vou falar, a nós e em relação a toda a criação. O apóstolo apresenta 3 razões para essa superioridade. Então ele diz que Jesus é o Criador, ele, Jesus, é o mantenedor de todas as coisas e toda a criação está debaixo do seu poder. Então, as palavras que a gente pode observar aqui, que são destacadas em vermelho, que vai mostrar essa superioridade, é exatamente essa. Criadas, que vou ler o versículo e vou destacar a palavra que eu quero chamar a atenção, porque nele foram criadas todas as coisas. E depois, mais à frente, na parte final do versículo, fala que tudo foi criado. Então mostra essa superioridade, essa grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo em relação a tudo que foi criado por Ele, e mostrando assim o texto, mostrando essa superioridade. Nesse próximo slide, eu vou usar 3 palavras que estão em azul no texto. São 3 expressões que ressaltam a atividade criadora de Jesus. Então, o nosso ponto de partida, no título desse ponto 2 da nossa lição, fala aqui, o Criador de toda a realidade. Então, para que a gente possa justificar essa Criador de toda a realidade, observe essas 3 palavras que estão aí, as 3 expressões que estão em azul nesse slide aí. Então ele diz que nele, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas. Aí depois no final fala que tudo foi criado por ele, por meio dele, algumas versões falam por intermédio dele e para ele. Então, nele, por ele e para ele. A gente vai agora pensar um pouco sobre essas 3 expressões. Nele, nesse slide, você vê que está tudo apontado para Jesus. Nele, aponta para o ensino de que todas as coisas criadas estão debaixo da esfera do poder de Jesus. Cristo é o centro de unidade e harmonia no qual o universo foi criado. Cristo é o sustentador de todas as coisas. Dá para você lembrar um pouquinho do que nós falamos sobre o conceito filosófico lá do materialismo, que não existia nada que pudesse influenciar. Aqui a gente já vê a primeira resposta da palavra de Deus em relação a isso. Esse é um texto que responde em relação a isso. Então, Cristo é o sustentador de todas as coisas. Que todas as coisas criadas estão debaixo da esfera do poder de Jesus. Nele. E algo que traz uma alegria no nosso coração, querido. Nada escapa
do campo da ação do nosso Senhor. Nada está além do seu controle soberano. Quando iniciamos essa pandemia, no momento onde nós estávamos mais isolados, né, mais resguardados assim, a gente falou sobre isso. Nada. E a gente já tinha esse conceito e a gente foi relembrado pelo nosso Senhor. Nada foge do meu controle. E nada foge do controle do nosso Senhor, porque Ele é o soberano. Tudo está sobre o seu poder criador. Tudo está debaixo do seu poder criador. Então nele todas as coisas foram criadas e Ele tem um controle de todas as coisas. Por meio dele, por intermédio dele. Eu gostaria que a gente agora abrisse as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Daqui a pouco a gente vai ler de novo esse versículo, mas é necessário que eu leia esse versículo, porque nesse momento a gente vai falar que é por intermédio de Jesus. A anotação que eu fiz assim, aqui fala assim: o Logos, palavra grega que significa palavra ou verbo, é apresentado como mediador da criação. A atividade criativa do Logos é a atividade de Deus através dele. Então vamos ler lá o texto de João, do Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito existiria. Então aqui está mostrando que apresenta o nosso Senhor como mediador da criação. Em Hebreus 1, do verso 1 ao verso 2, diz o seguinte: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. O verso 2 fala o seguinte: nesses últimos dias, porém, Ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Então, foi por intermédio dele, por meio de quem também fez o universo. Eu vou ler o verso 2. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. A outra palavra em destaque que você deve lembrar, a primeira foi nele, a segunda foi por ele, ou por intermédio dele, ou por meio dele. Nesse desenho que está aí na tela, ele mostra exatamente isso. A outra palavra é para ele. Com Cristo é o alvo e a razão final pelo qual toda a criação se move. Cristo não é apenas aquele a quem todas as coisas devem sua origem como agente divino na sua criação, mas é também o alvo da sua existência. Ele é o Senhor soberano de todas as criaturas. O materialismo diz que não existe Deus, e também, se existir Deus, ele não pode interferir na matéria. Somente nesse versículo 16, a gente aprendeu que existe um Deus superior a tudo isso tudo, criador de todas as coisas, e que ele é soberano sobre a nossa vida, ele é soberano sobre toda a criação. O ponto 3 da nossa lição diz: Cristo, o mantenedor da criação. Eu projetei no slide o versículo 17 de Colossenses 1:17. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste.
A gente vai dividir esse versículo em duas partes. Ele existe antes de todas as coisas, e a segunda parte, e nele tudo subsiste. Embaixo já coloquei para vocês, o Filho de Deus, pré-existente, é o Senhor e mantenedor de todo o universo criado. Esse versículo, ele vem primeiro mostrando a pré-existência de Jesus, a pré-existência de Cristo. Em João 1, aquele texto que eu li anteriormente, que eu disse que a gente ia ler ele de novo, lá em João 1, de 1 a 3. Só um instantinho que eu vou abrir aqui. João capítulo 1. Eu vou ler ele de novo. Vou ler o versículo de 1 a 3 e depois vou ler o versículo 14. Na nossa revista, se você estudou, eu creio que você estudou a revista essa semana, tem uma lista enorme de textos que vem comprovando a pré-existência do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 de João 1 fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito existiria. O verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça, de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Lá em 1 Timóteo, podemos também ver, eu peguei dois textos, 1 Timóteo 3, o verso 16, que diz o seguinte: sem dúvida, grande é o mistério da fé, o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido do mundo e recebido acima na glória. Então aqui está mostrando a pré-existência, nesses textos que eu li, a pré-existência de Cristo. Eu gostaria de ler na nossa revista um comentário que está na página 33, do comentarista Hendricks, que ele faz o seguinte comentário na página 33, ele faz o seguinte comentário. Ele enfatiza: Cristo é, portanto, o precursor. Ele certamente é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E essa prioridade temporal, por sua vez, sugere a preeminência e majestade em relação a todas as criaturas. Portanto, eu vou até continuar um pouco. Sabemos que ele sustenta todas as coisas como fundamento e garantia da realidade em sua completude. Então, nesses textos, a gente vê a preeminência e majestade do nosso Senhor em relação a todas as coisas e todas as criaturas. Cristo é o sustentador, é o nosso supremo mantenedor, que é a segunda parte do versículo, que fala que nele tudo subsiste. Ele é o sustentador, o unificador da vida. Ele é o sustentador do universo e o princípio unificador da vida. Sem atividade contínua de Cristo em sustentar o universo, tudo estaria destruído. Isto é, existe na criação uma unidade que é por ele mantida e sustentada. Então, querido, olha a importância de entendermos a quem nós servimos. Isso vai servir como base também para o próximo ponto. Acreditar e entender quem é o nosso Senhor, e entender e pensar em cima da palavra de Deus, refletir, meditar sobre aquilo que a palavra de Deus diz, quem é o nosso Senhor e quem somos nós. Vamos passar agora para o ponto 4 da nossa lição, a relação fé e entendimento.
para isso, a gente vai deixar as nossas Bíblias lá no livro de Hebreus. E se eu estivesse na igreja, eu ia perguntar qual é o capítulo. E eu sei que os irmãos daí de casa já falaram o capítulo, já falaram até mesmo o versículo. Se eu vou falar sobre fé, sobre entendimento, nós vamos estar lendo Hebreus capítulo 11, os versos 1 a 3. Eu vou ler nessa versão, Almeida século 21, e vou ler numa outra versão. Então vamos ter essas duas versões. Eu também coloquei um slide que tem essa última versão que eu vou ler. Eu vou ler primeiro na versão Almeida século 21. Hebreus 11, 1. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Numa outra versão, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Na revista do professor, ele nos orienta a ler o livro Crer é Também Pensar, de John Stott. Eu baixei esse livro e li a parte sobre justamente o capítulo que fala sobre o pensar. E o Stott, ele traz um conceito, eu vou ler esses conceitos de fé para que você possa, nós juntos tiramos essa conclusão sobre fé e entendimento. Ele diz primeiro que fé não é credulidade. Por que ele fala que fé não é credulidade? Aí ele explica que crédulo é ser ingênuo. Credo é completamente desprovido de qualquer crítica, sem discernimento, até mesmo irracional no que crê. Então a gente pode tirar a conclusão que a nossa fé não é credulidade. Porque a nossa fé não é irracional. A nossa fé é racional. Nós pensamos, nós meditamos. A palavra de Deus fala que, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E, continuando, ele diz que a fé verdadeira é essencialmente racional, porque se baseia no caráter e nas promessas de Deus. Logo, nós pensamos nas promessas de Deus. Nós cremos em um Deus que não mente, num Deus que não falha, num Deus que é fiel. O crente em Cristo é alguém cuja mente medita e se firma nas promessas de Deus. Fé é uma confiança racional, uma confiança que, em profunda reflexão e certeza, conta o fato que Deus é digno de todo crédito. Isso é fé. Nós acreditamos porque Deus foi aquele que disse. Se Deus disse que é. E nós pensamos porque Ele é verdadeiro, porque Ele é digno de todo crédito. E eu, assim, quando eu estava lendo esse capítulo, ele vem falando sobre que fé não é positividade. A gente tem exemplo de pessoas, pensa positivo. Pensa positivo em quê? Em você, na sua força. Mas pensar naquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que você é. Só o Senhor tem os pensamentos sobre as nossas vidas. Mas para isso, querido, nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus.
Eu também estava lendo um outro livro sobre fé, da editora Fiel. Eu baixei um e-book durante essa semana, eu estava lendo, do O que é Fé, de R.C. Sproul. E eu achei muito interessante que ele fala que a fé não é uma fé cega, por mais que no versículo 1 usa um sentido de ver, mas a fé não é cega, porque quem sabe o dia de amanhã, lembra da mensagem do domingo? Tiago, se você vai falar, se Deus quiser que amanhã, ou Deus quiser que eu faça isso, o amanhã pertence a Deus. E se Deus disse que tem um amanhã, é porque vai existir um amanhã. Mas se ele falar que não existe, não existe. Crer é pensar, é analisar aquilo que o Senhor fala na sua palavra. O Stott continua falando que fé é uma confiança racional. Já falei sobre isso. Que Deus é digno de todo crédito. Fé e o pensamento caminham juntos. E é impossível crer sem pensar. Crer também é pensar. Eu trouxe aqui sobre o versículo 1, eu quero ler alguma coisa sobre fé, o que o autor R.C. Sproul fala no que é fé, no e-book da editora Fiel. Ele fala o seguinte: fé é a convicção das coisas que não vemos. A ideia é esta, dizer: eu não sei o que amanhã trará. Você deve estar pensando, realmente não sabemos. Mas sei que Deus sabe o que o amanhã trará. Portanto, se Deus promete que amanhã trará algo, e se eu confio em Deus quanto ao amanhã, tenho fé que algo que ainda não vejo. Tenho fé em algo que ainda não vejo. É tanto amanhã, né? Deixa eu repetir. A ideia é: não sei o que o amanhã trará, mas sei que Deus sabe o que o amanhã trará. Portanto, se Deus promete que o amanhã trará algo, e se eu confio em Deus quanto ao amanhã, tenho fé em algo que ainda não vejo. Isso é fé. Essa fé serve de convicção, porque seu objeto é Deus. Eu o conheço, e ele tem reputação sublime. É infalível e nunca mente. Deus sabe tudo e é perfeito em tudo que comunica. Por isso, se Deus me diz que algo acontecerá amanhã, eu creio nisso, embora não o veja. Isso é fé, querido. É você acreditar num Deus que é infalível, que tem uma reputação sublime e que comunica as coisas verdadeiras para nós. Agora, entrando no versículo de Hebreus 11, o versículo 3, trouxe mais uma vez duas versões, que fala: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé entendemos, outra versão, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O autor R.C. Sproul, ele fala que estamos diante de uma sentença um tanto complicada. Por que ele fala isso? Ele fala que a ciência
diz que está diante de uma guerra entre o racional e o irracional. Eles dizem que a ciência tem que comprovar tudo pela razão e que a fé, nossa fé, é irracional. Eles estão redondamente enganados em relação a isso, porque a nossa fé não é algo irracional. Como eu falei nas citações anteriores, tanto de John Stott quanto de Sproul, que a fé é algo que passa pelo nosso pensamento, algo racional. Nós cremos na palavra de Deus, que é a verdade. Nós nos baseamos na palavra de Deus, que é a verdade, que é aquilo que faz com que nós venhamos a caminhar de uma maneira correta, de uma maneira que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós, nesse versículo, aprendemos que a fé pode demonstrar a realidade. Nós aprendemos que pela fé aprendemos o fato da criação. Olha só o que o texto diz. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Nós aprendemos que a verdadeira visão que devemos ter acerca do mundo, da criação, é pela fé que nos faz isso. Queridos, eu gostaria de voltar à revista. Na página 33, a fé é a certeza e a convicção da qual o Senhor nos dota. E esta fundamenta os fatos reais, concretos e objetivos, apontando a concretização daquilo que espera como uma certeza, conduzindo o crente em segurança diante da realidade da vida. Desta feita, a fé implica necessariamente aderir às promessas de Deus, confiar em sua palavra e permanecer ao seu Filho. Então aqui na minha anotação eu coloquei aderir às promessas de Deus, confiar na palavra de Deus. Queridos, para a gente exercitar, ter essa certeza, nós precisamos que essa fé implique nesses itens para as nossas vidas. Aderir às promessas, confiar na palavra de Deus. Eu gostaria de ler algo muito interessante, um artigo muito interessante que eu li nesse livro que é Fé, sobre o Big Bang. E sempre aquele meu questionamento lá na época da faculdade sobre quem disparou isso. E o autor desse comentário, nesse e-book que é Fé, de Sproul, no capítulo Fé e Evidência, ele teve essa coragem mais do que eu na época. Eu vou ler para você. Diz assim: há muitos anos correspondi-me com o Dr. Carl Sagan, o falecido astrônomo e astrofísico, quando ambos respondemos a uma publicação sobre perguntas de teologia e cosmogonia filosófica. Falamos sobre a teoria do Big Bang, que ele expunha. Sagan disse que, por meio do aparato científico, podemos agora retornar até o nanosegundo de momento do Big Bang. Eu respondi: bem, vamos retornar até antes disso. Em sua opinião, o que havia lá antes dessa explosão? Você disse que havia uma concentração completa de toda a matéria e energia ao infinitésimo ponto de singularidade. Um ponto que estivera num estado de organização e inércia pela eternidade, mas que repentinamente decidiu explodir. Quero saber quem o fez mover-se. Quero saber que força exterior perturbou sua inércia.
Sagan respondeu: ora, não podemos ir até esse ponto. Não precisamos ir até ele. Eu disse: sim, precisamos realmente ir até esse ponto. Porque se você supõe que o Big Bang aconteceu livremente, está falando de mágica e não de ciência. Então, queridos, esse autor, eu achei muito interessante essa questão, porque quem foi que deu o pontapé inicial? Quem foi que iniciou, já que existe a teoria? Quem foi que estava tudo numa inércia, tudo prontinho? Foi o que a gente acabou de ler, numa inércia. E a inércia precisa, para sair daquele local, precisa de uma força, precisa de algo que faça ele movimentar, acontecer. Foi isso exatamente que o autor pergunta ao cientista. O que disparou isso? O que aconteceu para... Mas ele, para não dar o braço a torcer, ou para que não tinha capacidade de chegar até ali, porque ele não tinha as respostas, ele diz que realmente não precisava. Eu acho muito interessante, no final, quando ele fala assim: sim, precisamos realmente ir até esse ponto, porque se você supõe que o Big Bang aconteceu livremente, está falando de mágica e não de ciência. O escritor aos Hebreus reconhece que a aceitação de um ato criador, especialmente de Deus, é possível somente pela fé. Então, a aceitação de um ato criador é possível somente pela fé. Não algo irracional, como a ciência diz que nós temos, mas algo racional, e entender o que a palavra de Deus diz é a verdade. E ainda, o resultado da fé é que declaramos assim: o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quer dizer que a fé postula que um poder invisível foi a causa eficaz do mundo, dos fenômenos. Um ser eterno e autoexistente foi a causa eficaz do universo. Ele trouxe a existência. Deus trouxe o mundo físico à existência a partir do nada. O visível veio a existir das coisas que não aparecem. Entendemos a criação pela fé. Isso significa que devemos confiar na palavra de Deus. O autor de O que é fé, ele escreve o seguinte: não estávamos lá na criação, mas Deus estava, e Ele nos dá um relato sobre a criação. Glória a Deus por isso. Ele diz: foi assim que aconteceu. Eu ordenei que o universo viesse a existir. Eu sou o que sou. Tenho poder de existência em e de mim mesmo. Sou eterno. Sou autor da existência não eterna, de um universo infinito. Ele veio à existência por meio do meu poder criador. Eu disse: haja luz, e houve luz. Queridos, é nisso que nós acreditamos. É algo que está inteiramente correlato com aquilo que diz Gênesis 1 e 2. Aquilo que o Senhor diz. Eu não estava na criação, mas o nosso Senhor estava. E se Ele disse que foi dessa forma, nós acreditamos que foi dessa forma. Queridos, a nossa lição, Ele trouxe para nós nessa manhã essa superioridade de Cristo, a pré-existência de Cristo, a pré-existência de Cristo, a fé com o entendimento que se o nosso Deus disse que existe, existe. A conclusão da nossa revista
Está lá na página 37. O universo não está reduzido a uma série de fatores mecanicistas e desprovidos de propósito. A realidade não é uma construção de interpretação humanista ilimitadas. O universo, a realidade e todos os seres humanos são criados. Portanto, há um Criador, o soberano, que governa e mantém todas as coisas. Nossa vida não está posta no acaso, mas somos sustentados por Deus. Nada foge do seu controle supremo, nada está longe do seu querer, nada poderá impedir o cumprimento da sua vontade soberana. Não é o destino que dirige nossa vida, não são as leis da natureza que nos conduzem, mas unicamente o Deus gracioso que, com o seu poder, sustenta e preserva todas as coisas que Ele mesmo criou para o louvor da sua glória. A fé, o conhecimento da pessoa e obra do nosso Redentor, nos capacita a compreender as verdades eternas. Eu queria destacar nessa conclusão 3 pontos. Nada foge do seu controle supremo, nada está longe do seu querer, nada poderá impedir o cumprimento da sua vontade soberana. Não é o destino que dirige nossa vida, não são as leis da natureza que nos conduzem, mas unicamente o Deus gracioso que, com o seu poder, sustenta e preserva todas as coisas. Foi Ele mesmo que nos criou para o louvor da sua glória. E por último, a fé, o conhecimento da pessoa e obra do nosso Redentor, nos capacita a compreender as verdades eternas. Gostaria que a gente pensasse nessa manhã sobre esses 3 pontos. Que nada foge ao controle do nosso Senhor, foi Ele mesmo que nos criou para o louvor da sua glória, e que a fé, acreditando que o nosso Redentor, através do conhecimento da pessoa e da obra do nosso Redentor. Como aplicação, a nossa lição fala o seguinte: o que é material não é tudo o que existe. A gente sabe disso. Deus é Espírito, está em toda parte. Cristo rege o universo. A gente, como ensinamento durante toda essa lição, a gente veio combater essa questão do materialismo, usando que não existe um Deus, que tudo foi criado até mesmo pelo acaso, mas que não existe acaso, foi planejado pelo nosso Senhor. Agora, pensando bem, quantas horas por dia você e eu, nós gastamos com aquilo que é material? Quantas vezes nós gastamos em coisas que não são eternas? Quanto tempo nós perdemos lendo, ouvindo e vendo coisas que não edificam as nossas vidas? E quanto tempo nós dedicamos à realidade espiritual? Quanto tempo nós nos detemos, paramos, silenciamos os barulhos externos e internos e vamos meditar na palavra de Deus? A finalidade principal da existência humana é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Você curte Deus? Passa bom tempo conversando com Ele? Ou só fica pedindo coisas? Como melhorar isso? Como a gente pode melhorar isso? Pensa aí, queridos. Como nós podemos melhorar isso? Faça uma reflexão nessa manhã. Ah, Lori, eu não consigo. Ah, eu não sei. A palavra de Deus fala que quem não tem sabedoria, peça.
O que a gente pode fazer para melhorar isso? A gente viu o conceito do materialismo, mas muitas vezes nós usamos o materialismo, nos envolvemos com tantas coisas e não nos envolvemos com o nosso Senhor. Fuja do materialismo prático. O que está lá na teoria, que não está lá na teoria, mas que está na prática. Quantas vezes nós somos materialistas? Não na teoria, mas na prática. Então que nessa manhã a gente possa pensar nisso, que nessa manhã a gente possa refletir sobre isso que o Senhor falou ao nosso coração. Eu gostaria de estar orando e aproveitando, colocando diante do Senhor os nossos queridos que estão passando por dificuldade de saúde. E usar até mesmo aquilo que nós falamos durante toda a lição. Queridos, Deus está no controle, nada foge do controle dele. Muitas vezes nós falamos isso até mesmo algo automático quando nós ouvimos um pedido de oração. Mas que a gente creia realmente que todo o controle da nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse período que nós passamos aqui, aprendendo, Senhor, sobre a Tua Palavra, e que nós possamos, Senhor, exercitar aquilo que a Tua Palavra diz, acreditar, Senhor, e colocar a nossa fé nas promessas que o Senhor tem feito, em tudo aquilo que o Senhor diz sobre as nossas vidas, sobre o Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou, Senhor, no passado com os nossos irmãos, e que nós possamos ver como o Senhor agiu, como o Senhor age e como o Senhor ainda agirá. Também aproveitando, Senhor, para colocar todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldade de saúde. Deus, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre eles, que o Senhor possa estar ministrando a cura sobre os nossos queridos, e Deus, que cada um, Senhor, possa se sentir abraçado, Senhor, por Ti. Muito obrigado por esse período que passamos aqui e que possamos exercitar a Tua Palavra. Em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos. Amém. Tchau, queridos. Até a próxima.